Oi, eu sou o Matheus da Blue6 e hoje o tema é Customer Center. A Blue6 ela trabalha sempre integrando estudos com o nosso conhecimento e com base naquilo que a gente entrega através das nossas soluções. Hoje, uma linguagem muito forte no mercado é centralizar a experiência do cliente, e entender quais são as suas necessidades. E o trabalho que a gente faz hoje é muito com base em entender cada etapa do processo de atendimento, quais são as necessidades do cliente, para justamente compreender se ele está sendo atendido da maneira correta e reduzir ao máximo o esforço desse cliente em se relacionar com a sua marca. Se você acompanha os nossos vídeos e o nosso blog, você sabe que com a nossa solução é possível você identificar cada etapa da jornada desse cliente através da voz ou daquilo que ele me escreve em canais em texto. No conceito de centralização da experiência do cliente, a gente consegue capturar cada etapa da jornada daquele cliente dentro daquele processo específico e entender o que ele solicita, o que o agente faz e responde a ele através dessa solicitação ou reclamação, como o cliente reage em relação àquilo que está sendo repassado para ele, então em relação a prazos ou até mesmo a resolução daquele caso, daquela informação e consequentemente como o atendente ele finaliza todo esse processo e como isso é sentido por esse cliente. Então, com base em cada uma dessas etapas que pode ser mapeado pela voz, garantindo isso foneticamente ou através do texto, naquilo que o cliente escreveu, eu consigo entender cada uma das etapas do processo e cada uma das etapas da jornada para entender se tem alguma relação ou alguma parte do processo que está saindo desse conceito de centralização da experiência do cliente. Então, quando o cliente entra em contato hoje com a empresa, ele quer devolutivas rápidas, ele não quer ficar muito tempo ao telefone ou esperar muito tempo para receber uma devolutiva, seja via WhatsApp ou chat da empresa. Ele quer respostas rápidas, ele não quer aguardar muito tempo, se possível que seja resolvido na hora. E como que a gente faz isso? Como que a gente enxerga isso? E como que a gente entende na percepção do cliente se aquilo que eu estou passando para ele hoje, ou se o meu processo está aderente com a expectativa que ele tem quando ele entra em contato com a gente. Então, a primeira etapa está baseada em entender qual a solicitação, da onde surgiu isso, por que o cliente reclamou, se isso é um fator externo ou interno, e a partir disso dentro do meu processo, o que eu faço ou o que eu ensino o meu agente a responder esse cliente. Que informações ele pede para o cliente para entender melhor esse caso. O que ele faz imediatamente ou posteriormente a receber aquela informação do cliente. Então, quais são as perguntas, se ele está tentando de fato entender qual é aquele processo do cliente, se ele não está tentando colocar aquele problema do cliente a um processo que ele entenda, porque muitas vezes acontece isso, ele quer encaixar aquela solicitação a um processo que ele conhece, mas em determinados momentos o cliente está vindo ali com outro tipo de informação, ele quer que você questione ele para você de fato entender a causa raiz e o que está deixando ele insatisfeito. Então isso é muito importante. Entender se o meu processo hoje não está engessado, aí eu fazer questionamentos para esse cliente que não estão de acordo com a necessidade dele e sim ela encaixar no processo ou numa tabulação específica que eu tenha dentro do meu atendimento. Depois disso, eu tenho que dar uma devolutiva para esse cliente. Que devolutiva é essa? Quais são os prazos? Será que eu não estou pedindo para o meu cliente ligar novamente para acompanhar o processo dele? Se eu estiver fazendo isso, o meu cliente não está no centro. Ele ligou para mim querendo resolver. Ele ligou para mim que se ele tiver que esperar 5 dias para resolver o problema, ele quer que você entre em contato para avisar ele, tá resolvido, a gente fez isso e acabou, você não vai ter mais esse problema. Ele não quer ter que ligar para você depois e saber se esse problema foi resolvido ou não, ele ter que acompanhar. Na verdade, ele não quer nem ligar, ele não quer nem que você ligue. Se você puder ter isso dentro de um aplicativo, se você puder mandar uma notificação para ele que o problema foi resolvido, melhor. Então, isso é a centralização da experiência do cliente, entender quais são as suas necessidades, entender se o meu processo não está fazendo ele ter mais um esforço. Porque quando eu mando o cliente ligar novamente para ele acompanhar se o problema dele foi resolvido, está totalmente fora da centralização da necessidade que ele tem. Ele quer resolver, ele não quer ligar de novo, ele nem queria ligar a primeira vez. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso.
Então hoje, tecnicamente, como que a gente mede isso, né? Então eu categorizo cada uma dessas etapas, então eu garanto isso foneticamente ou com aquilo que ele me escreveu. A partir da categorização de cada etapa dessa, eu entendo qual que é o sentimento desse cliente em relação àquilo que eu devolvi para ele como informação, ou como ele entrou, né? E depois daquilo que eu falei para ele, como que ele entendeu aquele processo, qual foi essa transição de sentimento ao longo da jornada, como ele entrou no início. Então ele entrou ali mais neutro e acabou saindo irritado porque eu falei para ele que ele tinha que esperar 30 dias para resolver um problema. Se eu estou falando de um cliente que é totalmente digital, eu estou muito fora do processo. Então eu tenho que tomar cuidado com isso, a gente consegue categorizar a solicitação dele e entender qual é o sentimento dele. Se aquela solicitação o atendente tem mais dúvidas em resolver ou não, qual o tempo que ele deixa o cliente em silêncio, por exemplo. Quantas vezes ele interrompe aquela chamada, ele para analisar algum processo, ele para pedir ajuda para o supervisor, ele para olhar a intranet, quantas vezes ele para essa interação para tratar alguma coisa externa, o quanto isso dificulta, o quanto isso muda o relacionamento dele ao longo daquela interação, que muitas vezes esse cliente ele pode entrar mais tranquilo, mas eu vou demorando, eu não tenho tempos altos de silêncio, eu vou confrontando aquilo que o meu cliente está falando e vou deixando ele mais atritado. Então a gente consegue medir os momentos que esse cliente está mais atritado e entender quais são os reflexos do meu atendimento como pessoa que está atendendo esse cliente, mas também o quanto o meu processo influencia. Porque em determinados momentos eu posso usar o maior volume de termos empáticos, mas consequentemente passo um prazo muito longo para esse cliente, ou não resolvo o problema dele, ou não prestei atenção, ou não fiz os questionamentos corretos ao início da minha jornada com ele e acabo deixando ele nervoso. Então tudo isso vai indicar se eu estou de fato entendendo a necessidade dele e o mais importante, né? Eu consigo ter esse tipo de informação com um grande volume de análise. Então a gente consegue te indicar exatamente quais são os ponteiros que precisam ser mexidos, né? E o que vale depois é o próximo passo. O que eu faço com essa informação? Para quem que eu devo compartilhar? Como que a gente pode fazer mudanças no processo, mudanças no aplicativo, mudanças na minha forma de atender, para consequentemente estar linkado com a necessidade de centralização da experiência desse meu cliente. Então isso tudo é muito importante. Então a gente te ajuda a medir toda essa experiência, todas essas etapas e te entrega quais são as soluções para você resolver esse problema ou para potencializar o atendimento que é feito hoje pela sua empresa. Então, se você gostou desse conteúdo, se você curtiu, ou se você sabe de alguém, né, que tem essa necessidade hoje dentro do seu trabalho, curte esse vídeo, comente, indique a Blue6, né, para os seus parceiros, indique internamente dentro da sua empresa e se inscreva no canal da Blue.